Você já se perguntou por que Deus não perdoa Satanás e os anjos caídos? Essa questão envolve mistérios profundos e nos leva a refletir sobre a justiça divina e o poder da escolha. Se Deus é misericordioso, por que esses seres que se rebelaram não podem ser redimidos? Vamos começar do início. Satanás, antes de se tornar o adversário que conhecemos, foi criado por Deus como um ser perfeito. O nome Lúcifer, que significa portador de luz, reflete essa natureza original. Mas como um anjo criado tão bom pôde se rebelar? O primeiro ponto a entender é que Lúcifer, como todos os anjos, tinha livre-arbítrio. Assim como nós, ele tinha a capacidade de fazer escolhas. E foi exatamente esse livre-arbítrio que permitiu que ele decidisse se afastar de Deus. A Bíblia nos fala sobre a origem de Lúcifer e como ele caiu. Antes da rebelião, ele era um querubim, um anjo exaltado, e tinha um lugar de honra no céu. Ele era descrito como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza, em Ezequiel 28, versículos 12 a 15. Sua posição era especial, e ele estava adornado com pedras preciosas, o que indica sua importância entre os seres celestiais. Mas algo mudou no coração de Lúcifer. O orgulho foi a raiz de sua queda. Ele desejou ser mais do que Deus, exaltando-se acima de todos. Isaías 14, versículos 12 a 15, descreve Lúcifer dizendo em seu coração: "Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus." Esse desejo de ser adorado e de estar acima de Deus foi o que o levou à rebelião. E assim Lúcifer, o portador da luz, se transformou em Satanás, o adversário. Agora, por que Deus não o perdoa? Para entender isso, precisamos reconhecer que Satanás não pecou por fraqueza ou ignorância, como acontece muitas vezes conosco, humanos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sua rebelião foi uma escolha consciente, tomada com pleno entendimento das consequências. E é por isso que seu pecado é imperdoável. Diferente dos humanos, que podem pecar por fraqueza e se arrepender, Satanás e os anjos caídos tomaram uma decisão definitiva e irreversível. Os anjos caídos, assim como Satanás, estavam plenamente conscientes do que estavam fazendo quando se rebelaram. Eles também possuíam livre-arbítrio e, ao tomarem essa decisão, sabiam que estavam se afastando permanentemente de Deus. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre o momento exato da queda desses anjos, mas sabemos que foi uma escolha definitiva, e é por isso que o arrependimento não é uma opção para eles. Em Judas, Cormesta 1, versículo 6, lemos sobre esses anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. Isso significa que eles decidiram se afastar de Deus, assim como Lúcifer. E o julgamento para eles é final, sem a possibilidade de perdão. O arrependimento, no caso deles, não é possível porque não foi um erro comum. Foi uma rejeição plena e deliberada da autoridade de Deus. A razão pela qual o pecado deles é tão grave está relacionada ao fato de que esses anjos conheciam a verdade em sua totalidade. Eles estavam na presença de Deus, sabiam quem Ele era e ainda assim escolheram se rebelar. Essa é a grande diferença entre os pecados humanos e a queda dos anjos. Nós, como seres humanos, podemos pecar por ignorância, mas temos a chance de nos arrepender e mudar. Algo que os anjos caídos não podem fazer. Esses anjos fizeram uma escolha que os afastou definitivamente de Deus, e essa escolha foi feita com pleno entendimento. É por isso que seus pecados são considerados imperdoáveis no contexto da justiça divina. Se este conteúdo foi esclarecedor para você, inscreva-se no canal para continuar acompanhando as reflexões bíblicas. Na próxima parte, vamos falar sobre o papel dos anjos na criação e por que o arrependimento não é uma opção para Satanás e seus seguidores. Agora que já entendemos como Lúcifer, o portador de luz, se transformou em Satanás através de sua escolha consciente e deliberada de se rebelar contra Deus, vamos aprofundar o tema. Uma questão importante que surge é: por que o arrependimento, tão acessível para nós, humanos, não é uma opção para Satanás e os anjos caídos? Para responder a isso, é fundamental compreendermos a diferença entre os anjos e os humanos. Embora tanto os anjos quanto os seres humanos
tenham sido criados por Deus com livre-arbítrio, suas naturezas e papéis são muito distintos. Anjos são seres espirituais, criados para viver diretamente na presença de Deus. Eles não são seres físicos como nós. Embora possam assumir forma humana temporariamente, como vemos em Gênesis 19, quando 2 anjos visitam Ló em Sodoma, sua verdadeira natureza é puramente espiritual. A Bíblia os descreve como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, Hebreus 1:14. Sua função primordial é servir a Deus diretamente, sendo mensageiros e agentes da sua vontade. Por outro lado, os humanos são seres físicos e espirituais, criados à imagem de Deus para viver em comunhão com Ele, mas com um processo de crescimento e aprendizado. E é exatamente essa diferença de natureza e propósito que explica por que o arrependimento não é uma possibilidade para Satanás e seus seguidores. Quando os anjos tomam decisões, essas escolhas são feitas com um nível de entendimento e consciência muito maior do que o nosso. Eles vivem na presença de Deus, veem sua glória e poder de forma direta. Não há espaço para dúvidas, fraquezas ou mal-entendidos na escolha deles. Diferente de nós, que muitas vezes pecamos por ignorância ou pela fraqueza de nossa carne, os anjos caídos pecaram de forma consciente e definitiva. Essa diferença é crucial. Em outras palavras, quando Satanás e os anjos caídos escolheram se rebelar contra Deus, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles tomaram uma decisão irreversível, sem a possibilidade de voltar atrás, porque o que fizeram foi uma rejeição plena da autoridade e do amor de Deus. E é por isso que o arrependimento não está disponível para eles. O arrependimento envolve uma mudança de coração, um reconhecimento de erro e um desejo de se voltar para Deus. Algo que não é possível para aqueles que já escolheram se afastar de forma definitiva. Além disso, é importante entender que o arrependimento e o perdão oferecidos por Deus são parte do plano de redenção centrado em Jesus Cristo, que foi direcionado especificamente para a humanidade. Deus, em sua infinita misericórdia, deu aos seres humanos a capacidade de se arrependerem e serem perdoados por meio de Cristo. Quando Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, ele assumiu os pecados da humanidade e abriu o caminho para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. João 3,16 nos lembra desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse plano de salvação foi elaborado para nós, seres humanos, que muitas vezes pecamos sem total entendimento das consequências de nossas ações. Deus reconhece nossa fragilidade e nos oferece uma chance de arrependimento e transformação. No entanto, esse plano não se aplica aos anjos caídos. O pecado deles não foi fruto de ignorância ou fraqueza, mas de uma escolha deliberada de se opor a Deus. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e por isso seu pecado é imperdoável. Quando Satanás, Lúcifer, decidiu se rebelar, ele estava completamente ciente das consequências. Ele queria ser como Deus. Queria o poder e a adoração que pertencem apenas ao Criador. E esse orgulho foi sua queda. Isaías 14, 12, 15 descreve bem essa atitude arrogante de Satanás. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. A ambição de Lúcifer era ser adorado como Deus, e esse desejo de ser o maior resultou em sua queda. O que aconteceu com Lúcifer após sua queda? A Bíblia nos diz que ele foi expulso do céu, juntamente com os anjos que o seguiram em sua rebelião. Ele se tornou Satanás, o adversário, o acusador, e os anjos que o seguiram se tornaram os demônios, seres espirituais malignos que agora trabalham contra o plano de Deus. Apocalipse 12:9 descreve esse momento. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Essa queda representou uma transformação completa para Lúcifer e os anjos caídos. De seres gloriosos,
Cheios de luz e beleza, eles se tornaram adversários de Deus e da humanidade, e agora estão destinados ao castigo eterno. Mateus 25:41 nos dá uma visão clara do destino final de Satanás e seus seguidores. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas por que Deus não deu uma segunda chance a Satanás? A resposta está na própria natureza da escolha que ele fez. Satanás não cometeu um erro comum. Ele fez uma escolha definitiva de se rebelar contra Deus, mesmo sabendo plenamente o que isso significava. Não foi uma decisão precipitada ou impulsiva. Foi uma rejeição total e deliberada da autoridade de Deus. Quando alguém faz uma escolha tão consciente e informada, não há espaço para arrependimento. Isso nos leva a refletir sobre a justiça divina. Deus é justo em todas as suas ações, e ele julga de acordo com o conhecimento e a responsabilidade de cada ser. Os anjos caídos, com seu pleno entendimento, são responsáveis por suas ações de uma maneira que nós, humanos, não somos. O livre-arbítrio é um presente que Deus deu tanto a nós quanto aos anjos, mas ele traz consigo uma responsabilidade imensa. Para Satanás e seus seguidores, a escolha já foi feita e o julgamento final já está determinado. No entanto, o destino de Satanás e dos anjos caídos serve como um lembrete importante para todos nós. Deus oferece perdão a todos os que se arrependem, enquanto temos tempo para buscar a sua graça. O exemplo de Lúcifer nos ensina sobre o perigo do orgulho e da rebelião contra Deus. A queda dos anjos nos mostra que há consequências eternas para nossas escolhas. E é por isso que devemos sempre buscar viver em obediência e humildade diante do nosso Criador. Se este conteúdo está ajudando você a entender mais sobre as verdades espirituais, inscreva-se no canal e continue acompanhando nossos vídeos. Na terceira e última parte, vamos explorar o destino final de Satanás e seus anjos, e como isso se encaixa no plano final de Deus para a redenção da humanidade e a restauração de todas as coisas. Agora que entendemos a origem da rebelião de Satanás, por que ele não pode ser perdoado e o papel dos anjos caídos, vamos avançar para a parte final desta história, o destino final de Satanás e seus seguidores, conforme revelado nas Escrituras. A Bíblia deixa claro que, apesar de Satanás e os anjos caídos ainda estarem ativos no mundo, seu tempo é limitado. Desde a queda, Satanás tem agido como um adversário de Deus e da humanidade, tentando nos afastar da verdade e do caminho de Deus. No entanto, o julgamento final de Satanás e seus anjos já está determinado, e ele está destinado a um fim de sofrimento e derrota. Apocalipse 20:10 revela o que acontecerá com Satanás no fim dos tempos. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse lago de fogo é o destino final não apenas de Satanás, mas de todos os anjos que se rebelaram com ele. Eles serão punidos eternamente por sua desobediência e rebelião contra Deus. O lago de fogo é descrito em várias passagens da Bíblia como um lugar de punição eterna, preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25:41, Jesus diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui, vemos que este lugar não foi originalmente criado para os seres humanos, mas para Satanás e seus seguidores. No entanto, todos aqueles que rejeitarem a oferta de salvação de Deus também enfrentarão esse destino. Por que esse julgamento é tão severo? Para entender isso, precisamos refletir sobre a natureza da justiça de Deus. Deus é santo, justo e perfeito, e ele não pode tolerar o mal. O pecado, especialmente o pecado da rebelião consciente e deliberada contra Deus, exige um julgamento justo. Como mencionamos anteriormente, Satanás e seus anjos não pecaram por ignorância ou fraqueza. Eles se rebelaram com pleno conhecimento, cientes das consequências de suas ações. Esse ato de rebelião é uma ofensa direta à santidade de Deus, e a justiça divina requer uma punição adequada. Mas, ao mesmo tempo,
vemos a misericórdia e o amor de Deus na história da redenção. Deus criou um plano para resgatar a humanidade do pecado e da condenação, oferecendo-nos o perdão através de Jesus Cristo. A história da salvação é um testemunho da graça de Deus, que nos oferece a chance de arrependimento e restauração. No entanto, para Satanás e os anjos caídos, essa oportunidade não existe. Sua decisão foi final e eles rejeitaram completamente a misericórdia de Deus. Um ponto importante que precisamos considerar é o fato de que, mesmo sabendo de seu destino final, Satanás ainda continua a agir. Isso nos leva a refletir sobre a natureza do mal e da rebelião. Mesmo sabendo que sua derrota é inevitável, Satanás persiste em seu plano de enganar e destruir. Ele é descrito como o pai da mentira, João 8,44, e o acusador, Apocalipse 12,10, constantemente buscando maneiras de afastar as pessoas de Deus e de sua verdade. Por isso, a Bíblia nos adverte a estarmos sempre vigilantes. Em 1 Pedro 5,8, lemos: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás sabe que seu tempo está acabando, e ele intensifica seus esforços para tentar destruir a fé e desviar os seres humanos do caminho de Deus. No entanto, apesar das tentativas de Satanás, a vitória final pertence a Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que o fim de Satanás está selado. No fim dos tempos, quando Jesus retornar, haverá um julgamento final, conhecido como o Grande Trono Branco, descrito em Apocalipse 20, 11 e 15. Todos, tanto vivos quanto mortos, serão julgados, e os que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos. Este é um momento decisivo na história da humanidade e do universo. O lago de fogo simboliza a separação definitiva entre o bem e o mal, entre aqueles que aceitaram o amor e a misericórdia de Deus e aqueles que o rejeitaram. Satanás e seus anjos serão completamente derrotados e destruídos, e não terão mais poder para enganar ou influenciar a criação de Deus. Para nós, essa verdade traz tanto uma advertência quanto uma esperança. A advertência é clara: precisamos estar firmes na nossa fé e vigilantes contra as tentações e enganos do maligno. Satanás não é um inimigo a ser subestimado. Ele é poderoso e astuto, e busca de todas as maneiras nos afastar de Deus. Mas a esperança é ainda maior. Sabemos que no fim, Deus triunfará e toda a injustiça, maldade e sofrimento serão erradicados. Apocalipse 21 nos oferece uma visão de como será o mundo após a derrota final de Satanás. Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 1-4. Esse é o destino final de todos aqueles que escolheram seguir a Deus e aceitar sua salvação. Satanás, seus anjos e todos os que rejeitam a Deus serão lançados no lago de fogo, mas aqueles que seguem a Cristo viverão eternamente na presença de Deus, em um lugar de paz, alegria e perfeição. Esse é o plano final de Deus para a criação: restaurar todas as coisas e eliminar o mal para sempre. Portanto, a história dos anjos caídos e de Satanás serve como um lembrete poderoso das consequências de nossas escolhas e da seriedade da rebelião contra Deus. Mas, ao mesmo tempo, é uma história de esperança e redenção, pois nos mostra que, apesar do mal, o bem triunfará no final. A misericórdia de Deus está disponível para todos que se arrependem, e o futuro que Ele planejou para seus filhos é glorioso. Se este conteúdo está ajudando você a entender mais sobre o plano de Deus e a realidade espiritual que enfrentamos, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Juntos podemos continuar a explorar as profundezas das Escrituras e a verdade que Deus nos revelou. Que Deus te abençoe e te fortaleça em sua caminhada de fé.